Olá pessoal, nesse especial dos 50 anos do Tricampeonato do Brasil na Copa do México em 1970, nós vamos falar do dia 3 de junho. Exatamente, né? Hoje também é 3 de junho. E nós vamos relembrar a estreia do Brasil contra a República Tcheca, no caso se chamava Tchecoslováquia na época, uma goleada por 4-1 com show de Pelé, Gerson e Jairzinho. Bem pessoal, como eu falei no programa anterior, a dúvida era se o Everaldo iria dar conta do recado, né, naquela partida. E o Brasil então entrou com a seguinte formação para enfrentar a República Tcheca no seu jogo de estreia. Félix no gol, Carlos Alberto Torres, Piazza, Brito e o Everaldo na lateral esquerda, Clodoaldo, Gerson e Rivelino jogando um pouco mais recuado no meio de campo, Jairzinho, Pelé e Tostão. O que aconteceu é que Rivelino e Tostão provavelmente iriam ficar flutuando naquela posição da ponta esquerda. Começou o jogo e aí uma surpresa, o Gerson um pouco mais adiantado. O time do Brasil tinha todo o apoio dos mexicanos. Era como se o Flamengo jogasse em Manaus ou se o Corinthians jogasse em Londrina, né? Torcida local toda a favor do Brasil. E o Brasil começou com tudo, Gerson dando uma de ponta esquerda, entrando demais por aquele setor, e aos 4 minutos o Pelé perdeu um gol inacreditável. Eu vi um cruzamento, o goleiro falhou e o Pelé, sem ninguém, na pequena área, chutou para fora. Falar assim, pô, como é que o Rio perde um gol daquele? Que coisa! A seleção continuou atacando, mas foi a República Tcheca que fez o primeiro gol. Teve um cochilo lá do Clodoaldo, Brito e Piazza ali naquela meiuca ali da defesa, e o Petras entrou e fez 1-0 para a República Tcheca. O Brasil sentiu, hein? Quase toma o segundo gol. Um erro do Carlos Alberto, deu passe de presente para um atacante tcheco, e esse atacante limpou e chutou por cima, já com o Félix batido. Mas aí o Brasil se tranquilizou, começou a jogar muito pelo meio com Gerson, Pelé infiltrando mais como um camisa 9, não 10 ou ponta de lança, e o Pelé sofreu uma falta que o Rivelino cobrou lá pela altura dos 20 minutos, uma bomba, empatando a partida. Esse chute violentíssimo numa cobrança de falta fez com que os mexicanos no dia seguinte começassem a dizer que o Rivelino tinha uma patada atômica, e esse apelido pegou nele, e por causa desse gol que ele marcou, esse primeiro, né? Pouquinho depois daquela jogada histórica do Pelé, que ele pegou uma bola da intermediária antes do meio de campo, tentou dar um lance de cobertura, tentando pegar o goleiro que se chamava Vitor adiantado, e quase que o Pelé faz um gol de placa. Esse lance, inclusive, é um lance até mais lembrado que as outras jogadas do Brasil nessa partida, né? E o primeiro tempo acabou terminando 1-1, uma certa tensão, né? Porque o Brasil estava tendo uma certa dificuldade de conseguir finalizar a gol contra os tchecos, e os tchecos eles davam espaço para a seleção brasileira. Veio o segundo tempo e aí o Gerson arrebentou, né? Logo de cara ele chutou uma bola na trave, depois ele deu um passe histórico antes do meio de campo, achando o Pelé dentro da área, o Pelé matou no peito, chutou 2-1 Brasil, já deu aquela tranquilizada. O Brasil ainda fez um terceiro gol numa jogada parecida, Gerson pegou, estava sem marcação, fez um lançamento para o Jairzinho. Os tchecos até hoje dizem, Jairzinho estava impedido. Esse gol o gol do Pelé foi aos 15, do Jairzinho aos 18. O Jairzinho matou no peito, encobriu o goleiro e com gol vazio fez 3-1, aí deu aquela tranquilizada. Os tchecos continuaram tentando diminuir o placar, quase marcaram um gol também, e o Brasil foi ajustando e o Gerson sentiu uma distensão. Ele saiu para a entrada do Paulo César Caju, mas o Brasil já estava com o jogo administrado, e lá no final o Pelé, que veio recuar para jogar na posição do Gerson, encontrou o Jairzinho pela direita. O Jairzinho dominou, driblou 2 zagueiros sempre pela direita e chutou cruzadinho, fazendo 4-1 para o Brasil. Esse gol o pessoal começou a falar que o Jairzinho era o furacão, e virou o furacão da Copa, né? Então esse jogo valeu porque 4-1, o Pelé um lance histórico, o Rivelino virando patada atômica, Jairzinho furacão da Copa, Gerson jogando fino, embora tenha saído machucado, e uma estreia muito convincente do Brasil. O que foi legal é porque muita gente achava que o Brasil não iria funcionar muito bem naquela partida. Na estreia ia ficar nervoso, ainda tomou um primeiro gol, mas o Brasil mostrou muita atitude e acabou corroborando com uma coisa que o João Saldanha, que era comentarista naquela Copa do Mundo, ele foi dispensado como técnico, foi ser comentarista da Rádio Globo. E o João Saldanha falava, olha, se vai ter um jogo que o Brasil pode considerar mais tranquilo é com a República Tcheca, porque os tchecos não marcam, deixam jogar. Realmente deixou jogar. O time da República Tcheca, no caso Tchecoslováquia naquela época, continuou tentando fazer o jogo bonito e levou uma surra. Então, próxima partida, Brasil e Inglaterra, eu vou começar a contar para vocês como foi essa preparação.